Marcos, capítulo 1. Nós estudamos em Periperi todo o Evangelho de Marcos, ali com os irmãos, e então está bem fresco na minha mente tudo aquilo que a gente estudou, e eu percebi o quanto que este Evangelho de Marcos, ele é incrível, né? Tentando relembrar um pouco daquilo que nós falamos já nas duas últimas mensagens, a primeira mensagem de introdução e depois a mensagem do 1 até o 8, que falamos sobre João Batista, né? Mas na primeira mensagem nós apresentamos o que é o Evangelho de Marcos. Por que existe esse Evangelho de Marcos? Por que existe 4 evangelhos, né? Sendo que nós já tínhamos Mateus, que foi o primeiro a ser escrito. Por que Marcos, ele de repente vai lá e escreve um evangelho que é bastante similar ao evangelho de Mateus, mas um evangelho mais curto? Mateus tem 28 capítulos, Marcos tem 16 capítulos. Então, por que ele resolve escrever um evangelho mais curto? E o que nós falamos, logo lá na primeira, é que Marcos tinha a intenção de testemunhar, de falar sobre Cristo, sobre Jesus, para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram os judeus, seja para os gregos, para os romanos, e mais especificamente que ele escreve para os romanos, mas a sua intenção era que este evangelho, escrito totalmente em grego, tirando as palavras em hebraico, como nós temos no evangelho de Mateus, escrito totalmente em grego, a sua intenção era que o seu evangelho se espalhasse rapidamente por todos os povos. A intenção principal de Marcos era que as pessoas soubessem quem de fato é Cristo Jesus. A sua intenção era que eles soubessem, que todos os povos, todas as nações, soubessem quem Jesus de fato é. E é isso que nós começaremos a ver agora. O Evangelho de Marcos, então, ele apresenta o que nós acabamos de cantar, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, ele apresenta Jesus como Filho do homem. E nós veremos esse significado de hoje até o final do Evangelho de Marcos, sendo apresentado, então, como Filho de Deus, como Filho do homem. O que as pessoas, então, pensam sobre quem é Jesus? Se você sair para perguntar à rua, né, e eu até te faço esse desafio, você sair na rua e começar a perguntar, só perguntar, quem é Jesus para você? O que você acha que de fato as pessoas vão responder? O que você acha que elas vão dizer sobre Cristo? Talvez alguns vão dizer que Jesus, ele é meramente um profeta. Ou, Jesus é um homem qualquer. Alguns, e nós já escutamos lá no projeto, de uma criança que diz que achava que Jesus era uma eterna criança. Porque, afinal, ele nasceu como criança no Natal e ele pensava, essa criança lá do projeto, pensava que Jesus ficou criança pro resto da vida. Ele não sabia que Jesus tinha crescido, o que ele tinha feito na sua vida, que ele tinha morrido e ressuscitado. Para aquela criança, Jesus era aquela criança que nós vemos no Natal. E para alguns outros, Jesus é meramente aquela imagem que nós vemos na cruz. Aquele homem crucificado, magro, cabeludo, que nós vemos pendurado nos batentes, nas paredes das casas. Para algumas pessoas é um amuleto. É apenas um amuleto que eu sigo. Eu passo na frente da igreja, eu faço o sinal da cruz, porque afinal Jesus me ensinou isso, né? Ou algo parecido. Mas será que as pessoas sabem realmente quem é Jesus? Alguns outros consideram Jesus como um guru, como um coach, como alguém que ensina palavras bonitas. Mas será que é só isso? Marcos, ele quer provar para nós que Jesus não é um mero profeta, não é um homem qualquer, não é um guru, não é um amuleto, não foi uma eterna criança. Marcos quer provar para nós que Jesus, ele é o próprio Deus. E é o que o próprio Jesus nos prova nesse evangelho. Na visão dos gentios,
talvez eles poderiam achar que Jesus era como Hércules. Não sei se você assistiu o filme do Hércules quando era criança, mas eu amava aquele filme de Hércules, né? Do Hércules. Porque era um homem que era filho de Zeus, e aí depois eu descobri que era porque Zeus era um mulherengo e se deitava com várias mulheres, e aí uma das mulheres que Zeus se deitou era uma mulher humana, e aí surgiu Hércules. Então essa é a mitologia grega. E as pessoas acreditavam isso naquela época. Os gregos acreditavam isso naquela época. E de fato, quando Marcos escreve, eles acreditavam que existia um Hércules. E talvez, quando Marcos escrevesse o seu evangelho para os gregos, talvez alguns pensassem assim, ué, e qual a diferença de Jesus para Hércules? Qual a diferença? Porque Hércules também é um filho de Deus. Hércules é filho de Zeus, com uma mulher. Jesus também é um filho de Deus, com uma mulher, não é mesmo? Mas qual a diferença? Hércules não era o próprio Deus. E é o que Marcos quer provar para nós. Que Jesus não é apenas um filho de um Deus com uma mulher, assim como Hércules foi. Jesus é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, ele é o próprio Deus. Que provas, então, eu tenho de que Jesus é o Filho de Deus? É assim que Marcos começa o seu evangelho, dos versículos 9 até o versículo 11. Vamos ler, então, primeiramente, a primeira parte. À medida que a gente for avançando, a gente vai lendo essas partes, tá bom? Versículo 9 ao versículo 11, Jesus prova ser o Filho de Deus por meio do seu batismo. Por meio do seu batismo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. Jesus, ele morava em Nazaré da Galileia, ele vem para o Jordão para ser batizado por João. Nós não temos toda a descrição aqui com Mateus, como nós estamos falando, né? Marcos é um evangelho mais curto, mas Mateus diz que até mesmo João não entendeu por que ele deveria batizar Jesus, porque afinal, Jesus não tinha pecado, e o batismo de João era batismo para arrependimento. João tinha acabado de dizer às pessoas que Jesus viria para batizar pessoas com o Espírito Santo. Nós não sabemos se foi assim que João disse que Jesus apareceu, ou se foi naqueles tempos, naqueles dias. João pregava isso. Olha, virá aquele que é mais importante do que eu, virá aquele em que eu não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália, virá aquele que é muito mais importante do que eu, e de repente, enquanto João pregava isso às nações, Jesus, ele aparece. Marcos, ele resume esse texto. No entanto, nós vemos coisas importantes, que é exatamente o que Marcos ele quer nos ensinar. O texto nos diz que assim que Jesus foi batizado, a gente vai falar um pouco sobre o que é esse batismo, mas assim que ele foi batizado, Jesus, a gente não sabe se foi somente Jesus ou todas as pessoas à sua volta, viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como uma pomba. Não é que era uma pomba, mas talvez uma luz brilhante em formato de pomba foi descendo então sobre Jesus. Dessa forma, o Espírito Santo autenticava, de fato, Jesus é o Filho de Deus. Jesus tem o Espírito de Deus, ele é o Filho de Deus. Também, uma voz do céu dizia que Jesus era o Filho de Deus e que Deus estava se agradando dele. Imagina essa cena, de repente você está ali e aí você vê João batizando um homem que você não sabe, não tem a mínima ideia quem é esse homem, e aí de repente os céus se abrem, desce uma luz
branca em formato de pomba, desce sobre Cristo Jesus, e uma voz no céu estrondosa diz: Este é o meu Filho amado. Essa cena autenticava então, de fato, Jesus é o Filho de Deus. De fato, Jesus é o Filho de Deus. Jesus não foi batizado porque ele precisava se arrepender, porque Jesus não tinha pecado. No entanto, nós podemos alistar 4 motivos por que Jesus foi batizado. John MacArthur, ele alista esses 4 motivos que diz assim: primeiro, ele vai retratar a sua morte e a sua ressurreição. O seu primeiro batismo, esse batismo inicial, ele retratava para as pessoas qual era o destino de Jesus. Ele retratava para as pessoas qual era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus era, no final de sua vida, morrer e ressuscitar. E dessa maneira também prefigura, então, segundo, ele prefigura o significado do batismo cristão como um exemplo para nós. Como diz Paulo aos Coríntios, que nós somos batizados da mesma forma que Cristo foi batizado, porque o batismo de Jesus ali não era simplesmente para arrependimento de pecados, mas era porque mostrava que Jesus seria morto e ressurreto. E é por isso que nós, batistas, acreditamos nesse batismo por imersão, aonde nós somos jogados para trás das águas, significando então a morte, e então elevados, significando então a ressurreição de Cristo Jesus. Terceiro, também é uma marca sua primeira identificação pública com aqueles que iriam seguir Jesus, com os seus discípulos. E é por isso que Jesus ensina, e é por isso que Paulo ensina que todo aquele que crê deverá ser batizado, à semelhança de Cristo, da maneira como Cristo foi batizado, representando então futuramente a sua morte e a sua ressurreição. Eu falei na aula lá em Piripiri, e repito também, que é muito interessante que Marcos ele começa com o batismo. O foco de Marcos é no batismo inicial. Ele termina com o batismo, que é o batismo físico de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Então, logo no início de Marcos, Jesus já está mostrando o que iria acontecer com ele lá no futuro, provando que de fato ele é o Filho de Deus. E quarto, afirma também publicamente que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Todos aqueles que estavam à sua volta, a multidão que estava ali com Jesus, provavelmente uma multidão estava com Jesus, João Batista estava ali vendo tudo isso e provando: este é o meu Filho amado. Nós faremos algumas aplicações no final também sobre isso, mas vamos então para os versículos 12 e versículo 13, que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus prova ser o Filho de Deus, sendo tentado. Versículo 12 e versículo 13 diz assim: E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. A descrição de Marcos sobre esse evento da tentação, ela é extremamente curta. Ele é rápido nisso. É até algo que eu não consigo entender por que Marcos ele é tão curto nessa descrição da tentação, sendo que é algo tão importante. No entanto, possivelmente era porque ele já sabia que as pessoas tinham o Evangelho de Mateus, algo mais longo, e poderiam então entender dessa maneira. Mas ele descreve coisas curtas, mas coisas essenciais. A descrição, o foco dele então não está em descrever detalhadamente a tentação, mas nos mostrar que por meio da tentação de Jesus, ele também estava se provando como Filho de Deus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ou seja, Jesus não foi por conta própria, mas o Espírito que tinha acabado de pousar sobre si, sobre Jesus, ele então o leva ao deserto para que ele seja autenticado como Filho de Deus. Deus não tenta ninguém, mas permite que sejamos tentados, assim como Jesus foi tentado. Jesus então permanece lá durante 40 dias, sem comer e nem beber. Passa-lhe todo esse jejum de 40 dias, algo irreal, algo impossível
para nós, provando então que ele era um homem, mas provando principalmente que ele era Deus. E durante esses 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás. Quando nós vemos o Evangelho de Marcos, nos dá a impressão que passou os 40 dias e aí Satanás apareceu para Jesus. Mas quando nós vemos o Evangelho de Marcos, de Mateus diz isso, né? Mas quando nós vemos o Evangelho de Marcos, nos dá a impressão que durante esses 40 dias, Satanás aparecia para tentar Jesus. Durante esses 40 dias, Satanás ia mostrando algumas tentações. Talvez, né, e bem provável, que Jesus não foi tentado somente as 3 vezes, como Marcos nos escreve, mas ele foi tentado inúmeras e inúmeras vezes. E é por isso que a Bíblia nos diz que Jesus foi tentado em tudo. Em tudo Jesus foi tentado. A intenção de Satanás, então, era fazer com que Jesus desistisse de cumprir a sua missão. E se Jesus não fosse o Filho de Deus, se Jesus não fosse Deus, com certeza ele desistiria. Se Jesus fosse um mero homem, assim como eu e você, e ele falasse para você, olha, eu te dou o poder para transformar essas pedras em pães, depois de 40 dias de jejum, eu não sei você, mas eu com certeza transformaria. Com certeza. Se Satanás chegasse para mim e falasse assim, olha, te joga desse penhasco para que os anjos te peguem, provando então que Jesus guarda, e olha, fica tranquilo que Deus vai te proteger, eu talvez, não, acho que eu vou lá. Vamos ver se realmente vai dar certo. Talvez Satanás chegasse para mim e falasse, eu vou te dar todo o reinado. Toda a terra é sua. Eu e você, talvez escolheríamos, de fato, reinar sobre toda a terra, no lugar de continuar sendo tentado. O texto também nos diz que as feras estavam ao seu redor, ou seja, além de Jesus estar no deserto em jejum, ainda estava em perigo por conta dessas feras. O texto dá ênfase ainda de que ele estava de fato isolado de tudo e todos estavam passando fome e perigo. Também no final de tudo isso, depois que tudo isso acontece, depois que Jesus passa por essa provação, acontece algo que autentica que Jesus também não era um mero homem, porque os anjos, o texto nos diz que os anjos o serviam. Depois desses 40 dias que Jesus passou no deserto, depois que ele venceu essa provação, os anjos de Deus vieram então e ofereceram talvez um banquete no meio do deserto, autenticando, de fato, Jesus é o Filho de Deus. Essa tentação, então, não serviu para provar Jesus, só para provar Jesus, mas para provar a nós que, de fato, ele era o Filho de Deus. Porque se ele não fosse, ele não teria resistido a essas tentações, porque homem algum conseguiria passar por isso que Cristo passou. Terceiro, a sua pregação. Versículo 14 e 15. Jesus prova ser o Filho de Deus ao pregar sobre o reino de Deus. Versículo 14 e 15 diz assim: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Depois de João ter sido preso, nós veremos isso lá no capítulo 6, versículos 14 em diante. Marcos ele vai nos explicar sobre essa situação de João Batista ter sido preso e vai nos mostrar o porquê que isso aconteceu lá no capítulo 6. Então, quando chegarmos, a gente explica um pouco mais sobre isso. Mas adiantando, ele foi preso por Herodes. E quando João é preso, o que Jesus faz é pregar exatamente a mesma coisa que João pregava. Mas a diferença é que João pregava assim, olha, arrependam-se, o reino de Deus está próximo, e o reino de Deus virá, ele está próximo, ele está chegando. Mas Jesus agora está dizendo, completou-se o tempo. O tempo chegou. O reino de Deus não virá, o reino de Deus já veio. O tempo está completo.
e o reino de Deus está próximo. E aqui o está próximo não é porque ele está próximo de vir, mas é porque o reino de Deus está aqui. Ele está próximo de vocês. Por isso, ele continua a mesma pregação de João Batista. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A diferença aqui é que João Batista estava dizendo, creiam no Evangelho, apontando para alguém. E Jesus está aqui dizendo, creiam no Evangelho. Creiam em mim. Eu sou o Evangelho. Eu sou o Evangelho. Eu sou aquele que está trazendo o reino de Deus. O que Jesus quer dizer com isso é que a sua vinda era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Era o cumprimento das profecias de todos os profetas. E que agora o reino de Deus estava ali, pois o próprio rei estava no meio deles. No entanto, para participar desse reino, as pessoas precisariam fazer duas coisas. Primeiro, arrepender-se, se arrepender dos seus pecados, se arrepender de viver em desobediência à palavra de Deus e crer no Evangelho. Elas deveriam crer nas boas novas. E as boas novas eram essa, a vida de seguir a Cristo Jesus. O Evangelho encarnado, Jesus Cristo, prega para que creiam em si mesmo, aquele que veio para tirar o pecado de muitos. Jesus é apresentado como Filho de Deus por meio do batismo, provação e a pregação do reino de Deus. Jesus é apresentado como Filho de Deus por meio do batismo, provação e a pregação do reino de Deus. O que nós podemos então tirar de lições para as nossas vidas? Primeiro, crer que Jesus é Deus, saber que Jesus é Deus e crer que Jesus de fato é Deus, é também ouvir e obedecer ao Senhor. Quando Jesus foi batizado, o que Deus diz para Jesus, lá no versículo 11, em que ele diz assim, Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Isaías 42, versículo 1, diz assim, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42, então, está nos mostrando quem seria Cristo. E exatamente o que aconteceu com Cristo no batismo. Deus estava autenticando quem era esse servo. Esse servo era aquele a quem Deus tentava, este servo era o escolhido, em quem a alma de Deus se alegra. Deus põe sobre ele o seu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Deus está colocando Jesus como filho em dizer, vocês devem escutá-lo. Lá em Lucas 9:35, diz também, e dele veio uma voz, e dela veio uma voz, os céus veio uma voz, que dizia, este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Quando Deus então diz que Jesus é o seu filho, não era só para dizer, é o meu querido filho, mas estava dizendo, vocês devem escutar este filho. Este filho é o Messias, é o cumprimento das profecias. Por isso, escutem aquilo que Cristo diz. Lá em 2 Pedro 1, versículo 17 em diante, também usando essa mesma ideia, ele diz assim, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz, Pedro dizendo, nós ouvimos essa voz vindo do céu quando nós estávamos com ele no monte. Aqui ele está se referindo não ao batismo, mas ao monte da transfiguração, onde Elias e Moisés aparecem e Deus diz lá em Lucas 9:35 essas mesmas palavras. Este é meu filho amado, em quem me agrado. Versículo 19. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie
e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. O que ele está dizendo, então, nos provando que quando nós escutamos a Cristo, nós escutamos o próprio Filho de Deus, nós escutamos a própria palavra de Deus. Então, quando Deus autentica Jesus como Filho, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ele está dizendo, agora escutem e obedeçam todas as palavras de Cristo Jesus. Então, crer que Jesus é Deus é também ouvi-lo e obedecer. Segundo, crer que Jesus é Deus é saber também que ele se compadece das nossas tentações. Quando Jesus foi provado, quando Jesus foi tentado, ele provou que era o próprio Deus, e a sua intenção também, ao ser tentado, era nos mostrar que ele também se compadece das nossas tentações, que ele também se compadece do nosso sofrimento. Isso prova ainda mais que ele é Deus. Olha o que diz lá em Hebreus 2, versículo 18. Hebreus 2, 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Aquilo que Jesus sofreu e foi tentado, ele é poderoso para nos socorrer em nossas tentações. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado, mas ele não pecou, provando ser o Filho de Deus. E dessa forma, ele é poderoso para se compadecer conosco, saber muito bem o que nós passamos, nos ajudar na luta contra o pecado, nos ajudar quando somos tentados. E quando caímos, Jesus se compadece de nós. Jesus nos abraça, perdoa os nossos pecados, porque ele sabe muito bem o que é ser tentado. E por fim, crer que Jesus é Deus é se render ao reino de Deus e coroar Jesus como nosso Rei eterno. Quando Jesus, então, ele prega sobre o reino de Deus, diferentemente de João, que estava apontando para algo, Jesus estava apontando para si mesmo. E a nossa esperança é porque esse reino e este rei não é algo físico, não é algo aqui e agora. Por isso que Daniel 2, versículo 44, Daniel 2, 44, diz assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Este reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para todo sempre. O que Daniel está nos provando aqui é que o reino de Cristo Jesus, ele é eterno. Quando Jesus diz, o reino de Deus está próximo, não era um reino qualquer. E nós veremos bastante no livro de Marcos o quanto que os discípulos tinham uma expectativa do reino físico de Jesus. Eles tinham expectativas de que Jesus viria para reinar aqui e agora. Ele viria para reinar e tirar o Império Romano do poder, e tirar os péssimos judeus do poder e reinar, e ter um reinado espiritual e físico. Mas o reino de Jesus não é um reino aqui e agora. Não é, apesar de ser um reino aqui e agora sim, mas é um reino espiritual. Não é um reino físico. E o reino de Jesus não tem um fim. Todo o reino dessa terra, todo governador, todo prefeito tem um começo, um meio e um fim. Mas o reino de Cristo Jesus, ele é eterno. E essa é a nossa esperança. Então, primeiro nós devemos crer em Deus, que Jesus é Deus, para ouvir e obedecer. Segundo, crer que Jesus é Deus e saber que ele se compadece das nossas tentações. Então devemos ouvir, obedecer e saber que ele se compadece com as nossas tentações. E também saber que Jesus é Deus é se render ao reino de Cristo, ao reino de Deus.
e coroar Jesus como o Rei de nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos crer no Teu Evangelho. O Senhor está abrindo nosso coração, dia após dia, para crermos no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a crermos verdadeiramente em Ti. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a saber, a realmente crer que Cristo Jesus é Deus, o Rei sobre todos os povos. Ó Pai, que nessas próximas exposições de Marcos, o Senhor nos ajude a cada vez mais coroar Cristo Jesus em nossas vidas. A cada vez que se passa mais uma exposição, nos ajude, ó Pai, a crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a crer em Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado. Ó Pai, eu peço que o Senhor nos ajude nessas exposições a entender verdadeiramente quem é esse Jesus e que possamos nos render. Nos ajude em nossas atividades, no dia a dia, em todos os dias, vivermos esse reino, vivermos o reino espiritual, vivermos o reino de Deus aqui na terra, já na esperança de que um dia o seu reino será estabelecido para todo o sempre e não terá fim. Ó Pai, pedimos também que o Senhor nos ajude a pregarmos esse Evangelho, a falarmos de Cristo a outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam sobre quem é esse Jesus ao qual nós cremos. Nos ajude, Pai, a pregar às pessoas que Jesus não é um mero profeta, Jesus não é um homem qualquer, Jesus não está pendurado em uma cruz como um símbolo, como um mantra, como uma idolatria. Pelo contrário, Jesus, ele ressuscitou, vive para todo sempre e um dia voltará para reinar eternamente. Ó Pai, nos ajude a ter essa urgência de anunciar a Cristo a todas as pessoas. É o que oramos, pedindo também que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana.